E no meio de campo, no meio dessa história, no meio desses bons aspectos que a gente tem aí, temos um aspecto de atenção. E é também com Vênus. Muito bem, gente. Então vamos entender esse aspecto de atenção, porque sendo Vênus, Vênus é a estrela da vez, né? Nessa semana. É a estrela da vez. Vai estar em evidência demais, né? No ingresso de Vênus no signo dela mesma, o signo de Libra, nesses aspectos poderosos de Vênus-Urano, Vênus-Plutão, e no aspecto de atenção no dia 28 de agosto, na quarta-feira, no dia que a Lua está no signo de Câncer, a gente tem Vênus oposição a Netuno. É um dia de maior sensibilidade, principalmente com relação à ideia que a gente tem, à imagem que a gente tem das pessoas. Vênus oposição a Netuno dificulta um pouquinho a boa avaliação. Aquela avaliação que a gente faz, aquele julgamento que a gente faz com relação ao outro, não é? É o aspecto que dificulta um pouco, ele traz uma confusão ali na nossa mente nessa questão da avaliação e também da questão da precificação. Então a gente tem que tomar cuidado para não, por exemplo, não dar o desconto além da conta, que daí acaba te comprometendo o próprio custo do seu produto, do seu serviço, ou ao contrário, né, colocar ali um preço muito fora. Então, seja para mais ou seja para menos, é um aspecto que dificulta as ações venusianas, dá uma certa confusão. Outra coisa é que é um aspecto potente para desilusões e decepções. Então, vamos tomar cuidado com aquilo que a gente espera, porque quando a gente cria uma expectativa ou uma imagem da coisa e ela não condiz com a realidade, o único caminho que está aí é a gente se decepcionar, porque não tem outro caminho, não é verdade? Quando a gente faz uma imagem equivocada de uma situação, principalmente envolvendo o outro, já com um aspecto de oposição, um aspecto envolvendo relacionamento, a tendência é a gente se decepcionar. Mas não é porque o outro fez algo ruim, é porque a gente criou uma expectativa ilusória. Foi a gente que se iludiu. Então, esse é um aspecto bem potente de ilusões, certo? Logo, se a gente se ilude, a gente vai precisar se desiludir para poder ver a realidade. E aí que é o problema. Então, é um aspecto que traz essa historinha aí dentro dele, tá? A gente se ilude e depois a gente se decepciona. Mas será que por que a gente se decepcionou? Porque a gente não viu a realidade. A gente não enxergou as coisas como elas são. A gente enxergou as coisas como a gente gostaria que fosse. Mas aquilo nem sempre é a realidade. Então, é ter aquelas ideias equivocadas do outro, é esperar alguma coisa que o outro ia fazer e não fez, é ter uma expectativa, uma ilusão com relação à sua venda. Então, você esperou ali um monte de coisa e acabou não acontecendo. Então, a gente tem que se preparar um pouquinho, porque é um aspecto que está vibrando na semana. Lógico que eu acabei de falar que o aspecto acontece exato no dia 28, mas isso faz parte da semana, né? Então, é um aspecto vibrando ao longo da semana. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. O ideal é a gente, dentro de nós, né, se esforçar, fazer um esforço interno para, de fato, enxergar as coisas como elas são. Não é não criar uma expectativa, porque às vezes a expectativa é uma coisa boa. E Vênus, Trígono, Urano cria uma expectativa também, faz a gente enxergar um pouco a médio e longo prazo, faz a gente ter uma antecipação das coisas. Vênus, Plutão dá todo um foco, né? Então concentração, dá um foco de atenção, né? Mas o Vênus, oposição a Netuno, traz essa tendência. Então a ideia seria a gente enfrentar aquela realidade, por pior que seja, sei lá, né? Com essa força mais de concentração que Vênus e Plutão nos dá logo no dia seguinte do aspecto exato de Vênus-Netuno. Então, se a gente combinar essas coisas, já que é o único planeta que está falando sobre tudo isso, o Vênus é o ponto em comum de toda essa história aí durante a semana, se a gente se concentrar nesse tipo de coisa, de enfrentamento, a gente vai lidar melhor com essas possíveis ilusões, tá bom? Esse é um tipo de interpretação. Outro tipo de interpretação é a gente tomar um pouco de cuidado com, de fato, as perdas, não é? Perda de dinheiro, golpes. Tomar cuidado aí, que a turma dos golpes vai estar com força total, né? Vênus oposto a Netuno é prato cheio para quem gosta de fazer as coisas erradas. Então, nós
estamos fazendo aqui as coisas certas nesse sentido, né? Então a gente toma mais cuidado para não entrar no golpe, de qualquer golpe que tem aí, para aliviar a nossa parte financeira, tá bom? Então toma cuidado com essas perdas, porque é como se fosse ali uma água, né, ralo abaixo. E estamos falando de dinheiro, então é tomar cuidado com fraude, tomar cuidado com golpe, tomar cuidado com ideias mirabolantes, ilusórias, tipo, né, você entra aqui nesse curso, em 3 meses você vai sair profissional em astrologia. Não é verdade, gente? Entra aqui nesse curso que em 1 semana eu vou te ensinar a interpretar o mapa inteiro, certo? Esse tipo de coisa a gente tem que ter um pouco de cuidado. Dei o exemplo aqui, do meu lado aqui, mas isso vale para tudo, para todos os tipos de negócio. Como a gente está falando de Vênus, envolve a parte financeira, envolve o dinheiro. Então, ideias assim muito fantasiosas, elas não condizem com a realidade. É justamente para iludir as pessoas mesmo. Então, esse tipo de aspecto, ele potencializa esse tipo de armadilha. Então, a gente sabendo da armadilha, a gente fica mais esperto e a gente usa o outro lado desses aspectos, que é justamente o foco, a determinação. Vênus, Trígono, Plutão dá todo um discernimento, toda uma concentração de energia para a gente ter, inclusive, boas estratégias de venda, boas estratégias de negócio, boas estratégias de contato, de prospecção, de networking, tudo bem? De relacionamento, para a gente não ficar tão vulnerável a esse tipo de aspecto Vênus-Netuno, tá bom? Então, se alguém aparecer aí para você com alguma proposta muito mirabolante ao longo da semana, desconfia, marca a reunião para outra semana, que é a lua nova, outra energia, tá bom? Não dá nenhuma resposta rápida, porque é a tal da armadilha da confusão. E aí, gostou das dicas? Então me ajude deixando seu like, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder mais dicas como essas. Assim você me ajuda e fica por dentro de tudo que está acontecendo no céu e que pode influenciar na sua vida e nos seus negócios.